Olá pessoas, vídeo de agora desse canal aqui, o Abismo de Elm, é sobre a minha experiência com a escrita do meu primeiro livro, do começo ao fim. Falando um pouco como foi a dinâmica, as etapas, a dificuldade, entre outras coisas. Me acompanha aqui com esse breve vídeo aqui, não sei quanto tempo vai durar, mas relatar um pouco como foi o processo de escrita criativo, o processo de dificuldades, entre outras coisas. Então, o livro que eu escrevi foi esse aqui. Ele é um livro chamado Caos Infinitamente Cinza Quase Branco, publicado em 2021 pela Cotter, por sorte, ou por azar, não sei. Ele foi escrito em um tempo de 6 anos, mais ou menos, se eu não me engano, 6 anos. São 12 capítulos, 6 anos, 6 anos. Cada capítulo é um semestre, então são 12 semestres, dá 6 anos. Durante a minha faculdade de filosofia. Então ele começou, se eu não me engano, em 2012. E acabou em 2019, 2012 a 2018, 6 anos no total, tá? Primeiro semestre de 2012, até o 12º semestre de 2018. Ele já tem, então, depois de estar finalizado, agora, atualmente, 8 anos de vida. Ele vai ter 8 anos de vida. 8 anos de esquecimento também, porque eu não me lembro do conteúdo dele de maneira muito precisa. Qual a dinâmica desse livro aqui? Ele foi um livro onde eu pegava todo dia que eu tinha aula, eu anotava no papel, na folha de branco, né, as matérias, as palavras do professor, o filósofo que ele passa na lousa, dava uma folha, meia folha, às vezes um pouco menos, um pouco mais, 2 folhas às vezes. Chegava em casa, sentava no computador depois de um tempo ali à noite, geralmente, num tempo que eu tivesse um respiro, pegava aquela folha de anotação, jogava um tema central, por exemplo, o primeiro aqui vai ser aprendizado do dia, o segundo semestre vai ser consequência do dia, o terceiro semestre vai ser opinião do dia, daí em diante, descrição do dia, batalha do dia, fato do dia, interpretação do dia, justificativa do dia, resiliência do dia, perseverança do dia, tenacidade do dia e ensinamento do dia. Por que dia? Dia repete porque é o dia a dia mesmo, é o meu dia a dia, é quase como se fosse um diário. É em grande parte também uma espécie, além de diário, uma experiência ensaística, poética, filosófica e também de conto, literária. Literária por quê? Cada capítulo desse livro aqui, ele tem um norte de escrita, uma regra, no caso. Consequência, por exemplo, é um conto encadeado. Aí a batalha do dia, contos separados. Cada escrita diária é um conto diferente. Se eu não me engano, resiliência ou perseverança também é uma espécie de conto, só que em primeira pessoa. Tem um aqui que é poesia. É um capítulo inteiro de poesia. É uma poesia baseada musicalidade. Na verdade é uma poesia musical, assim, que se inspira nas palavras e anotações do meu dia de aula. Então digamos que eu tive aula segunda-feira. Eu vou escrever um texto. Tive aula na quarta-feira, eu vou escrever um texto. É diário. Tive aula na terça e na quinta-feira. O da terça é uma coisa, o da quinta é outra. São 2 textos diferentes, com 2 contextos de 2 palavras diferentes. E eu vou escrevendo isso aqui, então, durante os semestres. Cada um dos, então, textos totalmente diferentes um do outro. É um livro hermético. O que é um livro hermético? Tá ligado? Bula não. Garrafa de café. Não tem ali uma proteção para ela não perder o calor, então ela não interage tanto com o ambiente ao redor. E o que está dentro fica dentro e não interage com o redor, e o que está fora não interage com o que está dentro. Esse livro aqui é um pouco hermético, meu amigo Rodney falou isso, e eu concordo. É um livro que não está aqui para ser lido de maneira fácil. Ele é um conflito, é uma batalha interna comigo mesmo, uma batalha interna com o mundo, né? A batalha externa, no caso, né? Que é com o mundo em si. É uma batalha com as pessoas ao redor. Conflitos com a faculdade, conflitos existenciais, conflitos filosóficos, conflitos morais. Isso aqui é uma amálgama de sentimentos. De acordo com o ChatGPT, não porque eu fiz com o ChatGPT, que nem tinha na época, né, nem existia, mas de acordo com o que eu joguei ele lá, ele falou, e eu acho que concordo em partes, esse livro aqui é uma luta com uma intensidade muito grande, porque eu fico o tempo inteiro lutando como escritor, lutando como leitor. Eu bato no leitor, eu bato no escritor, eu bato no mundo e eu não consigo ter uma resolução. Uma briga de linguagem, eu brigo com a linguagem, eu brigo com a língua, brigo com a expressividade. Assim, é surreal o quanto foi complexo escrever esse livro. E a motivação era simplesmente uma motivação absurdamente, assim,
imediatista e, assim, queima-roupa, tá? Vou até ler um aqui para vocês poderem entender a lógica do negócio. É OD 30. OD é o quê? É a opinião do dia. Página 112, no total de, de acordo com o Cotter, ele vai ter 375, na verdade 374 páginas total. Vou ler o OD 30. Abrir aqui aleatoriamente para vocês verem o quanto ele é uma batalha complexa em todas as suas circunstâncias. Todos têm motivos. Eles são extra causa, além e complemento, e não revisáveis. Estabelecem-se com o ou a situação sem contorno e sem limites de julgamento que dialoga diretamente com a atividade, ação que exercemos. Os temas selecionados, as perspectivas que adotamos, referem-se e inferem-se aos cenários, os quais necessitam de responsabilidade não para educar, mas sim para nortear e abrir novos horizontes, pois os revolucionários passos caminham sobre os dilemas éticos e entre as adversidades, subconstituídos pelo conceito da vida e da inevitabilidade. A frescura da consciência e a paranoia das qualidades contemplam o acesso à liberdade. Aliada ao pensamento da ordem, talvez espelho superior desta. A partir da observação, a origem e a finalidade chamam a atenção para aquilo que marca. Sejam a vontade pura em conflito com a atualidade. Os limites potencial, sejam as características isoladas que colapsam sobre o alto nível da complexidade, ou melhor, decomplexidade do conjunto. As fraquezas das propriedades. Define-se a tentativa automática e inconsciente com espontânea em sua ciência mundana. E, mesmo idiota e alucinada, a síndrome do senso de realidade governa, sentindo a expectativa de sentido conforme avança uma ignorância de cada vez. Esse é o nível de ensaio filosófico, ensaio de linguagem, ensaio de expressividade que esse texto atinge. Eu escrevi isso baseado em anotações. Era obrigatório, tudo aquilo que estava ali na mesa, tirando o último capítulo que eu brinquei. 11 capítulos são moldados segundo anotações da aula. As palavras que compõem o texto são obrigatórias. Tem várias palavras que estão aqui que vêm das anotações do dia. Qual dia foi esse? Qual anotação foi esse? Eu perdi. Eu não marquei. Eu não sei pegar o texto ali, base, e olhar e cotejar pra cá. Não sei. Tá guardado em algum lugar em casa. Mas eu não sei. Tá. Eu não fiz esse tipo de preciosismo. O ponto aqui é um livro de batalha, é um livro de expressividade violenta. Essa é a minha experiência com o meu primeiro livro. Eu tinha já um hábito de escrita. Eu entrei na faculdade com 23 anos. 22 anos. Saí de lá com 30 anos. Faz 6 anos que eu saí da faculdade, tô com 36. Então eu entrei com 22. E a minha vibe na época era aprender a escrever. Eu não sabia escrever. Meu primeiro trabalho foi um 5. Na verdade, minha primeira prova foi um 4. Se eu não me engano, até um 3, se eu não me engano. Não foi 4, foi 3. Uma nota horrível. Eu não sabia escrever. Eu não sabia formular um texto, eu não sabia ABNT, eu não sabia nada. Eu fui de paraquedas num ambiente completamente hostil. Que eu demorei 2 anos, pelo menos, para me adaptar. Para ter algum tipo de sincronia com a linguagem, sincronia com o contexto, sincronia. E eu sofria muito. Então eu colocava no papel, nas palavras, o meu sofrimento. E é um livro que é muito difícil de ler. Mas é um livro único para a minha vida e para a minha experiência. Ele me ensinou a lidar com a linguagem, me ensinou a lidar com a diversidade. Se eu mudar aqui desse capítulo que eu acabei de ler, do texto que eu acabei de ler para outro, por exemplo, agora não é mais o objetivo do dia. Ou opinião, na verdade, não é mais a opinião do dia. Agora eu vou para justificativa do dia. Vamos pegar um JD aqui. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo. Totalmente diferente, ó. JD, página 282. Vou deixar na descrição, né, do vídeo o livro caso queiram adquirir. Que é muito grande, eu não vou ler porque é muito gigantesco o texto. Vou pegar o mais curto aqui. Página 284, JD 0,98. Quando foi que paramos de correr para não cair? A função, todavia, das pernas é uma unidade de ação que ordena diferentes velocidades sobre uma mesma e comum escorregadia, portanto, constituída
de matéria em movimento, chão, solo, vergonha contra o qual o joelho sangra. Conectado à vigília de uma calça rasgada pelos risos em forma etérea, pelo ar que se movimenta ainda mais do que a terra. É que, por isso, deixa-nos deslizar por entre seu juízo. Ao percorrer o pátio como aquele que finge que nada aconteceu, se pergunta, por que paramos de pensar? A função, todavia, das curvas é receber a síntese das representações que constituem a soma e a possibilidade. Nela se abarca a diversidade de todas as velocidades, ou mesmo dizem serem elas velozes. A origem importa, pressupõe a intuição, no canto sem orgulho, da aparência e da ardência. A parte inchada e sensível é sensível e dói. Dá-me um tempo, talvez 2, determino que, sem curva não caio, que é reta e seguro o caminho, Seguro assim o conhecimento e a imaginação, elevada pela pureza do desejo de correr mais rápido por todo o espaço, mas não quero cair. A ponte convence a cautela. A cautela também é um conceito que ganha conteúdo. Corre e curva, mesmo que seja reta e curva. Mesmo que seja reta, é curva. Manca um pouco, diminui o passo. Quando se dá, sistema tateia os princípios de uma dedução. O conteúdo tem peso e o peso curva e diminui a potência. A ponte atravessa os extremos, legitima o direito, oferece a pretensão de fato, ou do fato. Atravessar é o mesmo que estar no meio do pátio fingindo que não se importa, com os risos e que não dói. Os obstáculos do campo são a batalha das aparências, mas a faculdade da posse e a determinação do objetivo. Com a fonte de sangue exposta, caminha. É evidente que suas afirmações têm gravidade. E, mesmo que arraste uma perna e cuide para não tropeçar, deve se lembrar de segurar o riso e oferecer ajuda quando o atrito derrubar os que ainda não se machucaram no uso das curvas. Outro texto completamente absurdamente difícil. Eu sei porque ele é escrito assim. E eu sei que evento que causou esse texto. Nos justificativas do dia são memórias da minha vida. Esse texto aqui em específico só eu posso explicar. Era um dia que eu estava na 6ª série, correndo no pátio e caí. Rasguei a calça e machuquei o joelho. Tudo isso, uma lembrança, uma memória de muito tempo atrás, colocada em palavras filosóficas, conceitos abstratos, possibilidade de entendimento multifacetada. Um texto muito indomável. Ainda no justificativo do dia é um texto muito indomável. Toda a justificativa é memória. Resiliência muda tudo. Resiliência é uma música. Uma letra de música. Perseverança, outra ideia também de texto. Então essa é a minha experiência como escritor. É dolorosa, é ambígua, é ao mesmo tempo disruptiva. É uma experiência que eu criei uma rotina, é necessário criar uma rotina. Eu não tinha cultura para escrever. Eu não tinha base literária. Ainda não tenho, aliás. Eu não tinha capacidade técnica. Eu não tinha capacidade de expressão de palavras. Eu não tinha nada. Essa foi a minha experiência como escrever um livro. Escrever o meu primeiro livro foi uma experiência muito complexa. E ao mesmo tempo muito enriquecedora, porque por mais que o livro seja muito hermético, mais que ele seja muito difícil, foi exatamente assim que eu me defendi de toda a brutalidade da vida. Eu agredia tudo que estava ao redor. O texto é assim, o texto é agressivo, o texto é tóxico, o texto é inóspito. E é um texto muito pessoal, muito pessoal. Então, agora, o próximo livro não é assim. O meu segundo livro, que vai ser publicado, né? O que estou escrevendo agora no terceiro... Eu estou no terceiro, na verdade. O segundo não conta. Pulando pro terceiro, vai. O terceiro livro, que é o Abismo John, é um livro normal. Livro normal, história normal, não é filosófico, não é nada. Tem ali enredo, personagem e tal. É tudo o que tem que ter num livro básico. Tá, essa é a ideia do novo livro que eu estou fazendo agora. No outro canal, o irmão gêmeo desse, que é o Abismo John Lives, né? Abismo John Lives. E esse aqui é o Abismo John Expressividade, né? Sobre a literatura, sobre a minha experiência e sobre o que é produzir um livro e o quanto eu sofri fazendo isso. E o quanto eu tô sofrendo agora também, porque eu tô escrevendo, tô sofrendo pra caramba.
Só que sem jogar filosofia e metafísica no papel. Então desculpa aí pelo pelo vídeo ficar um pouco longo. É a minha experiência particular, então é muito íntimo, né? É uma coisa bastante pessoal. É uma coisa truncada no sentido de leitura, né? Vocês perceberam que o texto é muito inóspito. Até eu, lendo ele agora, percebo o quanto ele é um texto dificílimo. Mas é a minha realidade. Era tudo que eu sentia, colocado no papel. Todo dia, todo semestre, durante 6 anos. 6 anos de bacharel. Licenciatura eu não contei. Eu não fiz texto com licenciatura, eu fiz texto com bacharel de filosofia. A parte que eu fiz de licenciatura eu não fiz isso. O livro de licenciatura não foi feito. Isso aqui é apenas bacharelado, tá? Não sei porque a editora publicou o livro até hoje. E claro, não vendeu muito, né? Acho que provavelmente nunca vendeu mais que 10 exemplares. Mas se quiserem comprar por diversão, tá aí na descrição do vídeo, tá? Então é isso, se inscrevam no canal se tiverem interesse, comentem, compartilhem, curtam o vídeo, se for o caso. E comentem, conversem comigo sobre essa árdua jornada de um escritor. Como é que foi a experiência de vocês escrevendo o primeiro livro de vocês? A minha foi brutalíssima. Assim, insana. Exaustiva, complexa, dolorosa, absurda. Eu estava completamente em burnout, mas eu não sabia, quase que o tempo inteiro. E ainda tô, talvez, não sei. Então é isso, pessoas. Grato pela presença e até uma próxima. Falou!